O município de Alcântaras está localizado na Serra da Meruoca, a distante 261 quilômetros de Fortaleza. Primitivamente foi chamado de São José, anos depois, São José dos Alcântaras e posteriormente Alcântaras em homenagem aos primeiros moradores. O misticismo é uma marca muito forte da cultura local desta pequena cidade serrana, como o uso do quebranto e a consulta às benzedeiras, também o uso do amuleto com uma fita vermelha. É muito forte essa cultura aqui no município de Alcântaras. São manifestações da nossa rica cultura popular que existe aqui no município de Alcântaras, histórias que o povo conta, que são passadas de geração para geração, como a história de uma mulher chorona e também a história do buzo, que são enredos de amor e intriga. E eu sou o Hendrickson Batista e esse é o documentário Lendas Históricas da Chorona a Búzio, financiado pela Lei Paulo Gustavo. Eu tinha na faixa, eu acho que talvez de uns 8 anos para 9 anos. Eu lembro que já era assim tarde da noite, nessa época a gente criança, né, dormia cedo. Eu tava, porque a rua que eu morava é justamente a Rua da Gruta, nessa época, né, eu morava lá. E o povo diz, né, que era lá o local onde ela cometeu o ato de matar o filho, né, e tudo. A minha mãe contava, né, essas histórias, só que teve um dia que eu lembro que eu estava deitada já há muito tempo, dormindo, quando de repente, do nada, eu comecei a ouvir um choro, uma lamentação. Tipo, era praticamente só lamentações, lamentações muito altas. E com o tempo foi aproximando, aproximando. Eu cheguei a ficar toda arrepiada, né? Que até hoje eu contando a história eu ainda me arrepio ainda, que eu acredito que seja verdade. Eu não penso assim que seja somente uma lenda, eu acredito que seja realmente verdade essa história. Só que eu ainda pensei em abrir a porta para me ver se o que era exatamente. Mas eu criança fiquei com muito medo, né? O medo foi mais forte. Aí então disso, aí no dia seguinte eu fui contar para minha mãe. Aí a minha mãe disse que era a Chorona. E, e no fundo, eu acho que hoje, se eu ouvisse, realmente eu acho que eu abriria a porta para me ver. E aí ela vaga pelas noites da serra com um choro, né? Se maldizendo, um choro muito grande que chega a dar calafrio. Quem escuta, né? Quem já escutou esse choro, idosos, crianças, jovens, relatam os que já escutaram esse choro, que é um choro muito assustador, que chega a dar calafrio, né? Dessa mulher à procura do seu filho. A que a minha mãe contava para mim era sempre essa, que era a Chorona. E contava que foi através da minha mãe que eu fiquei sabendo, né, o porquê desse choro. Porque quando amanheceu o dia, né, que eu acordei, eu fui falar pra ela que tinha ouvido choro. Aí ela me contou. Aí desde esse tempo eu fiquei sempre com medo. Sempre que eu ouvia, eu tinha medo. É uma coisa assim quase que inexplicável, porque a gente tá ali deitada, dormindo, uma criança, aí do nada a gente ouvia uma pessoa chorando bem alto, bem longe, com lamentações, aí vinha se aproximando, cada vez ficando mais alto, cada vez ficando mais alto. Aí do nada aquele choro parou. Do nada, simplesmente sumiu, parou. Eu não ouvi mais nada. Eu via sempre o pessoal contar, né? Era uma moça que namorava com um rapaz e o pai dela não queria o namoro dele, né? Com ela, né? Aí, cuidado, aí sempre o pai dela em- empatando dentro do namoro dele, né? Empatando. E eles parece que tinham vontade de se casar, de se amarem. Aí ela foi e combinou com o namorado para matar ele, né? Naquele tempo não tinha moto, não tinha carro, andar era de cavalo, que fosse um burro, né? Aí quando a gente ia descendo na ladeira do Búzios, que não tinha estrada de carro, só era o caminho mesmo, aí lá na mesma na descidazinha
da ladeira, depois da caixa d'água aqui, tinha até umas lajes lá, onde era a cruz, né? Aí o namorado foi esperar o pai dela e foi e atirou nele de espingarda, né? Do jeito que eu ia te contar, né? Tirou na espingarda, só que o tiro não deu para matar, né? Aí o burro, que fosse cavalo, se espantou-se. Aí ele saiu correndo e ele com os pés enganchados nos estribos, só arrastando ele, né? Ele não conseguiu morrer na hora, mas saiu arrastando ele. Aí pronto, depois disso, o que que acontece? Que ele ficou aquela fantasma andando no mundo dela. Ela querendo pedir pro pai dela perdoar ela, e o pai dela já era morto, né? Do jeito que eu devia contar, né? Cuidado aí, tem aquela assombração. Sempre muita gente dá notícia dessa assombração que tinha, né? O cavalo na frente arrastando o homem com aquela zoada dos estribos, da sela, assim, nome de bar. Bom, né? Os meus avós sempre falavam que no festejo de 8 de dezembro, né? Que é o festejo da Meroca, era tradição todo mundo ir de cavalo, ir a pé, que naquele tempo era difícil, né? As coisas, não tinha carro, tinha que ir mesmo a pé ou a cavalo. Aí tinha um casal, um rapaz apareceu já se interessando por essa moça. E essa moça só vivia com o pai dela. Assim meus avós contavam, né? Mas ele não aceitava o namoro deles dois, porque ele não gostava do rapaz. Então, a moça, muito louca por ele, ela resolveu tramar a morte do próprio pai, junto com o namorado. Aí eles foram, tramaram bem direitinho, justamente no último dia do festejo da Meruoca, que é 8 de dezembro. Aí esperaram o pai dela vir da missa à noite. Quando ele chegou debaixo dos cajueiros, aí eles dois pularam em cima do pai dela, em cima do cavalo. Aí cai eles tudinho de cima e ele já dando a facada, né, no pai dela. Então, dizem que desde esse tempo ele sofre, né, nessa ladeira do Buzo, aí penando, porque foi uma morte trágica, ficou conhecida até hoje e foi desse jeito. Luz contava da lenda do Bozo, que a filha mandou o namorado dela matar o pai porque ele não queria o relacionamento deles, né? Aí fizeram uma estratégia para quando ele chegasse do roçado, ele pegasse ele, quando ele viesse almoçar. Aí foi a lenda dele e matou o pai. Bom, da Chorona, a pesquisa ela se desenvolveu porque ela faz parte, né, da narrativa sobre Alcântaras. E o livro ele surgiu mais como uma forma de trazer uma identidade para o município, né? Como eu estava fazendo graduação na UVA, não tinha uma fonte de pesquisa, né? O que tinha eram relatos orais. E aí ah, ali naquele meio acadêmico, né, eu vi a necessidade de um trabalho que tivesse mais assim, técnicas de pesquisa acadêmica, né? No caso, veio um livro, aí dentro desse projeto também a história da sua aluna, né? Porque no livro ele vai falar sobre os fatos históricos e também sobre a cultura também do município. Aí, no caso, entrou a questão da Chorona e tive algumas descobertas, né? No caso, as origens delas, né? Talvez os fatores que levaram ela a fazer o acontecido, no caso, a morte do filho dela. Basicamente isso. Ela é um amor proibido. Basicamente, isso parece um enredo shakespeariano. Né? No caso, se vocês observarem, vai ter uma relação... As duas histórias de Alcântaras, no caso do Buzo e da Chorona, ela vai estar relacionada a amor e morte. Tá entendendo? Parecendo aí um enredo de Shakespeare, né? E aí o dela foi basicamente isso. Ela se apaixonou-se por um rapaz. O rapaz parece que não era bem aceito pela família, até porque os casamentos eram casamentos arranjados naquela época.
E, e aí ela, tipo, não quis muito cumprir as regras da família e se apaixonou por esse rapaz. E aí, no caso, acabou engravidando. Aí, com isso, passou a ser desprezada pela comunidade, pela família. E aí, ela não suportando aquela pressão, e aí veio a dar à luz e com sintomas de gravidez pós-parto, né, ela cometeu o assassinato do filho, tá? Bom, a história do Buzo, né, ela também segue a questão do... Ela vai se modificando ao longo do tempo, né? A história do Buzo, ela está no imaginário popular do alcantarense como uma história também que envolve amor e morte, né? Amor e morte. No caso, reza a tradição que uma moça perdidamente apaixonada por um rapaz, um enredo parecido também com o enredo da Chorona, ela se apaixona por esse rapaz e os pais dela não aceitam esse relacionamento e para eles viverem esse amor proibido, ela arquiteta o assassinato do pai. Ela com esse rapaz. E aí o sinal foi quando ele viesse, o rapaz tocasse o búzio. Né? O búzio era, na época, o pessoal trabalhava no roçado, na roça. E quando vinha para vir para o almoço, eles davam um sinal de búzio para saber que o almoço estava pronto. Então, quando ele vinha, o pai da moça, eles deram um sinal, e aí deram um sinal para saber que o pai dela vinha, e aí fizeram o assassinato do Búzio. Isso reza a tradição oral. Bom, esse acontecido, tá? Para você ter uma ideia, puxando aqui para o lado mais cultural de Alcântaras, esses fatos, eles ocorreram, tá? Esses fatos que eu estou relatando, eles ocorreram ali na segunda metade do século XIX, tá? O do Búzio, ele aconteceu em 1833, já pegando a segunda metade do século XIX. E aí o que aconteceu? Pegar e entender esse contexto. Era um período que tinha a ausência do poder público, tá? Era um período de violência, basicamente pode-se dizer que era um período da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, era muito comum assassinatos. Se você pegar ali o livro da Luzia Homem, aí você vai ver ali a ausência do Estado, a única presença que ele tinha era através da construção de uma cadeia. Então, para você ver como era aquele contexto, tá? E nessa época do Búzio, a narrativa dele é basicamente essa, ele traz um princípio. Se vocês observarem, nós temos ali um princípio muito forte que é os princípios católicos. Quando cometeram o crime do Búzio, tanto do Búzio como da Chorona, o final deles é o quê? Viver eternamente pagando pelo aquele pecado. Então vocês veem que vai ter um princípio católico muito forte, né? E até um princípio de justiça também. Ele serve também como um ensinamento para os alcantarenses, tipo, olha a história da Chorona, eles cometeram um crime e vão pagar eternamente por aquele crime. No caso a do Búzio também, a pena instituída a eles foi o quê? Vagar eternamente para pagar esse crime que eles cometeram. Tá? Até o pai da moça também, que proibia o relacionamento, ele também está incluído também nessa pena perpétua.